Olá, bem-vindos ao canal Servir é o Propósito. Esse canal é voltado para atendimento, vendas, negociação, comunicação na área da saúde, mas tudo que a gente vai falar aqui ele também pode ser aplicado para outras áreas. Pode ser aplicado para o varejo, pode ser aplicado para o comércio, pode ser aplicado para porta a porta, pode ser aplicado numa mecânica, pode ser aplicado em qualquer área, porque o que eu gosto de falar são de conceitos e não de regras engessadas, não de passo a passo para que você faça o atendimento. Lógico, a gente vai ter alguns elementos que a gente vai falar no elemento um, 2 e 3, mas não num ponto onde você vai ter um script engessado e que se você se perder ou de repente pular uma etapa, você não sabe se volta, se continua, enfim. Então, a ideia é a gente falar de conceitos. E aí você adapta a tua realidade, você adapta ao teu jeito, afinal de contas, cada um tem um jeito de falar, de entender, de atender. E a beleza de tudo está na diferença também. Essa primeira parte, a gente vai falar sobre o atendimento com propósito. Então, é apenas a primeira parte, depois a gente vai para outras, enfim, mas eu quero que você fixe e se concentre no básico, porque eu não estou falando aqui de atendimento encantador, modelo Disney, não estou falando de regra mirabolante, estou falando do básico do básico. E você lembra de algum atendimento memorável? E o que é o atendimento memorável? É aquele que você se recorda, você recomenda, você fala pro teu amigo, você fala pra tua família, você volta mais vezes, mesmo que o valor lá seja maior do que na loja concorrente. É aquela coisa que te encanta e que você volta às vezes procurando aquele atendente ou aquela atendente. Porque realmente aquilo te marcou de uma forma que você não abre a brecha para ir para um outro local, para ir para um outro lugar, para ser atendido por outra pessoa. Às vezes você chega no local, a pessoa está atendendo e você aguarda um instante porque você quer ser atendido por aquela pessoa. Isso é atendimento memorável. Você já foi atendido por alguém assim? E você atende dessa forma memorável, de forma que algumas pessoas, quando elas vão no teu ambiente de trabalho, elas procuram por você? Mas como que são as pessoas hoje nessa era digital? Como que elas estão? Bom, você é um atendente, você é uma recepcionista, você é uma secretária, você é um secretário, enfim, está lá no teu ambiente de trabalho. E como são as pessoas que você recebe? Como elas estão? Nós estamos falando aí de um período pós-pandemia, já faz alguns anos, mas as coisas mudaram muito desde então. A gente fala de antes e depois da pandemia. E como que estão as pessoas hoje? Será que elas não estão mais intolerantes? Será que as pessoas não estão mais impacientes? E as pessoas não estão mais carentes? Na realidade, é a junção de tudo isso. Elas estão mais intolerantes, você basta ver as notícias hoje em dia, ninguém tem mais paciência para nada também, então as pessoas estão extremamente impacientes. E numa mesma proporção, as pessoas estão carentes. Porque as coisas ficaram tão digitais, as coisas ficaram tão automatizadas. Você manda uma mensagem no WhatsApp hoje, de repente já vem um robô, diz que um para tal, dois para tal, e você já fica procurando onde é que é falar com o atendente, onde é que é falar com o humano. Você não quer mais aquele atendimento robotizado. As pessoas estão, então elas estão intolerantes, elas estão impacientes, elas estão carentes. Agora, como lidar com esse boom de informações, com esse problema todo de pessoas com carência, mas no mesmo tempo intolerantes, pessoas impacientes, mas que querem que você seja paciente com ela. Como lidar com tudo isso dentro do teu trabalho, no teu ambiente? Então, algumas coisas, elas têm trazido à tona um ranking que eu gosto de chamar de ranking do desespero, que é o seguinte: demora no atendimento, irrita o cliente. Falta de resolução de problema, uma das principais reclamações, talvez esteja hoje em top um ou 2 aí de reclamações, que é aquela coisa, eu vou lá para alguém resolver o problema, ninguém resolve, de repente eu saio com outro problema do lugar. Atendimento frio sem empatia. Como que é o atendimento hoje onde você vai? A pessoa te olha no olho, a pessoa fala o seu nome, depois a gente vai falar sobre isso também, mas a pessoa, quando ela olha para você, ela olha com um olhar de atenção realmente, ou será que é aquela pessoa que de repente desvia o olhar, fica a cabeça para baixo ou cabeça para cima, ela olha para você com uma cara de que você veio aqui me incomodar no meu trabalho, ou quando ela te olha com aquele olhar de afeição, como que você olha o cliente, como que você olha o paciente quando ele entra? É com um olhar que porque o olhar ele transmite sentimento. Quando você olha para o cliente, quando ele entra pela porta, pelo paciente, quando ele entra lá, como que é o teu olhar? É um olhar de atenção? É um olhar que diz que bom que você veio aqui, que bom que você escolheu a gente? Ou é aquele olhar que fulmina a pessoa lá? Meu Deus, entrou alguém, veio me incomodar, eu queria descansar e entrou mais uma criatura lá. Então, hoje uma das principais reclamações é esse atendimento frio sem empatia. E em breve eu vou falar para vocês de alguns exemplos que eu passei. Ser transferido para vários setores. Que coisa irritante. Isso é muito comum em call center, principalmente de companhias aí de internet, companhias telefônicas. Espero que se tiver alguém vendo e que for de alguma dessas áreas não seja com você, ou se for, é hora de mudar. Mas vamos lá. Chegou alguém na clínica e o paciente falou: olha, eu preciso ver isso aqui. Ah, isso aqui não é comigo, vou falar com fulano.
Aí chega o fulano, o paciente conta toda a história de novo. Ah, tá, esse aqui não é comigo, eu vou ver com... E vai passando, vai passando. Chega uma hora que ninguém mais aguenta. Você já tentou cancelar a tua internet pra você ver como é que é? Você conta a mesma história pra 20 pessoas, aí quando você não aguenta mais, você desiste e fica com aquela internet ruim. Às vezes você contrata outra sem cancelar essa. Então, uma das coisas que mais irritam e faz parte do ranking de desespero ser transferido para vários setores. Falta de treinamento da equipe. As pessoas acham que treinamento é faz um, daqui a 5 anos faz outro. Treinamento é igual academia. Você não vai um mês e fica sarado o restante dos 11 sem ir. Você tem que ir constantemente. É constância. Treinamento é constância. Então, se na tua empresa não tem treinamento, fala com a tua gestão, fala, nós precisamos ser treinados, eu preciso treinar. Se eles não fizerem, faz por você. Afinal de contas, cada um de nós é a nossa própria empresa. Nós vendemos o nosso tempo, o nosso horário para uma outra empresa. Então, nós temos que fazer gestão da nossa vida. Então, falta de treinamento de equipe. O que eu vejo, assim, ó, em números alarmantes. Equipes mal treinadas, ou às vezes nem é mal treinada, é não treinada mesmo. Você chega alguém, foi contratado para trabalhar aí no atendimento da sua clínica, do seu hospital, e aí pega aqui a fulana. A fulana ali, ela já está conosco há 10 anos. Senta do lado dela e ela vai te ensinar. E o que é o ensinar? Você senta do lado da pessoa e fica ali. Estático. O dia inteiro. Você fica ali estático o dia inteiro, olhando, e você aprende com os acertos da fulana, você aprende com os erros da fulana, e só fica um copia e cola de tudo errado. Ou de boa parte de erros. Então começa a se criar alguns vícios dentro do ambiente de trabalho, por quê? Porque a fulana não foi treinada, ela aprendeu com alguém também não foi treinado e foi passando. Ou se foi treinada foi muito tempo, e aí isso vai se perdendo ao longo do caminho. Linguagem técnica é difícil de entender. A linguagem tem que ser clara. Principalmente nós que trabalhamos na área da saúde, a gente tem que tomar muito cuidado com nomes. Ah, o senhor vai fazer, por exemplo, uma ressonância numa máquina de 3 Tesla. O que o paciente vai querer saber com essa informação? Então a gente tem que tomar muito cuidado com atendimento técnico demais, difícil de entender. Se você vai falar, então, esse aparelho ele faz isso para trazer mais nitidez, para trazer mais segurança, ele é mais rápido, enfim. Vá naquilo que o cliente, que o paciente entenda. Não vai nas questões técnicas que às vezes até nós mesmos que estamos ali envolvidos na área não sabemos. Atendimento robótico sem personalização, ou seja, eu sento, eu tenho que olhar, eu tenho que fazer isso. As pessoas viram apenas números e a gente já tem a senha, né? Então a pessoa já é um número ali na senha. Aí quando ela chega, é aquela coisa robotizada, mecânica, que simplesmente parece que ela só quer que você saia logo da frente para ir pro próximo número, próximo número. As pessoas hoje estão carentes, lembra do que a gente falou. Falta de educação e cordialidade. Isso aqui, na verdade, gente, não deveria nem estar aqui, porque falta de educação e cordialidade é aquela coisa, a educação vem de casa, a gente aprendeu há tanto tempo, enfim. Mas no mundo que a gente está vivendo, o básico precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito, então, educação, cordialidade, bom dia, obrigado, por favor, senhor, senhora. Dificuldade para cancelar ou resolver problemas pós-venda. Então, após o serviço realizado, após o produto entregue, enfim, o cliente ele tem algum tipo de problema, ele não sabe para quem falar, ele não sabe para onde ligar, ou ele liga e ninguém resolve o problema, ninguém se importa. Então isso também está numa das principais reclamações hoje dos clientes. Promessas não cumpridas. Primeiro, se eu não consigo cumprir, nunca prometa. Se você falou que o prazo para entrega do laudo do cliente vai ser tantos dias, então cumpra isso. Se for possível antes, ótimo, mas pelo menos até a data que você falou. Se for atrasar, entre em contato primeiro com o cliente, você sinaliza ele. Não espera o cliente reclamar de que já passou o prazo. Só prometa aquilo que consegue cumprir. Se você prometer algo que você não consegue cumprir só para ganhar o cliente, você ganha ele uma vez. Mas a partir daí você perdeu ele, você perdeu os amigos dele, você perdeu os familiares dele, porque esse marketing reverso de uma pessoa que foi mal atendida é terrível e muito eficaz. Agora, uma pessoa bem atendida, ela vai falar para outro também. Agora, uma pessoa mal atendida, ela vai falar para todo mundo que ela puder. Ela já sai falando mal para os clientes que estão esperando ali. Isso aqui, gente, é um conceito que talvez alguns já devem ter ouvido. A famosa faixa amarela ou linha amarela da Disney. O que é isso? Se eu vou e eu não estou num bom dia hoje para atender, na Disney eles têm esse conceito da faixa amarela, que ele separa o palco dos bastidores. Se nos bastidores eu não tô bem, se nos bastidores eu tive um dia ruim, se nos bastidores eu saí de casa, eu trupiquei, eu briguei, eu xinguei, eu briguei com o marido, com a esposa, eu briguei com os filhos, eu bati o carro, arranhou, enfim, isso fica nos bastidores. A partir do momento que eu cruzo essa linha amarela e vou pro palco, agora eu sou um atendente com excelência, eu sou alguém que vai servir as pessoas.
deixo meus problemas para trás, não é que eles vão ser resolvidos, não é que eu esqueço, ninguém vai ter amnésia, não é uma amnésia seletiva, nada disso. Os problemas vão continuar ali, só que eu não posso pegar os meus problemas e levar para o cliente. Afinal de contas, eu tô ali para resolver os problemas do cliente, eu tô ali para servir o cliente, eu não tô ali para encher ele com os meus problemas. Então, esse conceito é bem interessante, é bem legal, é bem bacana. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é, quando eu for pro meu trabalho, chega um determinado momento, bom, agora eu vou começar, eu cruzo a linha amarela e agora eu tô ali para servir. Eu deixo meus problemas de lado e eu vou ajudar a resolver os problemas do meu cliente, do meu paciente. Essa ideia é muito bonita, é muito bacana e ela pode ser utilizada no dia a dia. A partir desse momento, eu tô aqui para atender, tô aqui para servir, porque servir é o propósito. É o nome desse canal e deve ser o ponto crucial para nossa vida no trabalho, para nossa vida no serviço. Eu tô ali para servir alguém, eu tô ali para servir o próximo. E quando eu faço isso e faço de todo o coração, com o meu coração entregue naquilo, faz muita diferença, tá? Faz muita diferença. Você tem que experimentar isso para conseguir realmente viver essa experiência e passar para frente. Mas vale. E algumas premissas aqui fundamentais. Chame sempre o cliente pelo nome, chame sempre o paciente pelo nome. Não é meu amorzinho, não é meu bem, não é minha querida, não é nego, não é nega, não é apelido, é cliente pelo nome. Já várias pesquisas comprovaram que é uma das coisas que as pessoas mais gostam de ouvir é o próprio nome. Mesmo que o nome seja feio, tá? Ah, é um nome esquisito. É o nome dela. É a referência. Quando alguém chama pelo nome, a pessoa ela começa a ter uma sensação de maior proximidade, maior intimidade. Então chama pelo nome. Senhor fulano, senhora fulana, às vezes pergunta, eu gostaria que chamasse senhor, senhora, senhorita, ou só pelo nome direto. Tem umas pessoas que não gostam, não querem se sentir mais velhas, enfim, mais experientes. Então, combinados, isso é comunicação assertiva. A gente vai ter um treinamento em breve sobre comunicação assertiva também, mas, senhor fulano, gostaria que eu chamasse de senhor, direto pelo nome, como que prefere? Ah, não, pode ser meu nome. Então, fulano, tal. Ele fez alguma outra ponderação, alguma interação ali com você, em seguida fala novamente o nome. Por quê? Quanto mais eu vou falar o nome dele, não é aquela coisa louca de 10 vezes o nome numa frase, não. Mas entre as frases, utilize e chame pelo nome, porque você vai criando uma sensação de intimidade, de proximidade. E ele vai lembrar, pô, que legal, parece que eu já conheço essa pessoa há tanto tempo. Você deve lembrar de alguém que fez isso com você e você saiu com uma sensação de que conversou com aquela pessoa, já conhecia aquela pessoa há muito tempo. Então chama pelo nome. Esquece os diminutivos, esquece os meus amorzinho da vida, minha querida. Esquece tudo isso e chama o cliente e o paciente pelo nome. Cria uma conexão verdadeira também. Hoje em dia o mundo está muito cheio de falsidade. O mundo está cheio de pessoas e de tentando passar a perna em todo mundo. Então cria uma conexão verdadeira. E a verdade ela é transmitida no olhar e ela é transmitida também no tom de voz. Não faça o que gostaria que fizesse com você. Lembra aquela frase? Ah, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Isso já caiu. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, e aí perdão ao pessoal que gosta de mim, mas enfim, eu não gosto de chimarrão. Aí você gosta muito de chimarrão e você gostaria de que quando recebessem você, te oferecessem chimarrão. E aí você, com isso imbuído, isso cravado na tua mente, fala, bom, faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Aí você vai lá e me oferece chimarrão. Me conquistou? Óbvio que não. Agora me oferece um suco de maracujá bem gelado, bem forte, você me conquista. Por quê? A gente deve fazer ao outro o que o outro gostaria que fizessem a ele. A forma que o outro gostaria de ser tratado. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Não como você. Nós somos diferentes. Então as coisas elas devem ser personalizadas. Lembra do que a gente falou lá? Atendimento personalizado, não mecânico, não robotizado. O atendimento ele deve ser para o outro. Ah, essa gosta que fale um pouquinho mais rápido, eu vou falar com ela mais rápido. Ah, essa aqui tem que explicar para ela com mais detalhe, às vezes tem que desenhar no papel, faça isso. Esse aqui eu tenho que falar mais alto, porque tem dificuldade de audição, faça isso. Esse ele é um pouquinho mais tímido, ele gosta que fale um pouquinho mais com calma, mais baixinho, faça isso. Mas faça tudo com propósito. Se não tiver propósito, você não sabe nem por que você acorda pela manhã. Se você não tiver um propósito cravado no teu coração, cravado na tua mente, você não tem sentido a vida. Tenha propósito. Ah, qual que é o meu propósito? Meu propósito é isso, eu tenho esse propósito de fazer tal coisa. Ok, utilize o teu trabalho, utilize o seu serviço para chegar ao teu propósito. Faça isso de genuíno, de coração, se entregue para aquilo. As pessoas esquecem o que você disse, mas nunca esquecem como você as fez sentir. Atender não é suficiente. Atender, gente, qualquer um hoje em dia faz, a inteligência artificial faz, e faz muito mais rápido do que a maioria de nós. Agora, você tem que fazer as pessoas se sentirem atendidas, bem atendidas. Sentirem que elas foram acolhidas, sentir que você está ali de propósito, de coração, para atender, para servir. Porque atender
Não é suficiente. E se você acha, mas eu faço isso, mas eu sou melhor do que o fulano e a fulana que nem vem trabalhar. Se a gente começar a se basear pela mediocridade que tem hoje em dia, realmente, daí você pode dizer, não, tá tudo bem, tá ótimo. Mas aí não queira nada mais além. Não sonhe com nada melhor. Porque aí você vai viver naquela linha medíocre. E o que é medíocre? Média, média. Vou viver na média de todo mundo. Aí eu fico me comparando por baixo. Agora, olhe para alguém que é extremamente bom. Se você não tem alguém próximo, siga alguém que é muito bom. Fala, cara, é aqui que eu quero chegar. E eu quero chegar e passar daqui. Não como uma competição, não como uma coisa louca de eu quero. Não, uma coisa é para você se sentir melhor, para você fazer o melhor para o outro. Então, busque o alto, busque as coisas maiores, busque sonhar lá com as coisas do alto mesmo. Não fica restrito ao teu mundo, baseado numa mediocridade que a gente tem hoje na nossa sociedade. Faça diferente, faça as pessoas se sentirem encantadas por você. E aí eu não tô falando de atendimento encantador, tô falando de pessoas encantadoras, que é aquelas que você quer voltar a ser atendida por ela.